Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula dos apóstolos. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Fraga e hoje eu vou falar para você como escrever uma peça técnica da melhor forma possível para você tentar gabaritar a sua prova aí do TCU. Tenha em mente que não é nenhum bicho de sete cabeças, existe um padrãozinho para a gente seguir para que você não perca ponto por besteira e tenham tranquilidade que a gente está aqui para te ajudar a conquistar essa sua vaga no TCU. Vamos lá, eu separei aqui alguns slides, tá? Quem não me segue, galera, ó, Instagram, @prof.humbertofraga, não deixa de me seguir lá, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo que eu vou lhe dando um bisu e vou te ajudar para que você chegue lá, certo? Antes de começar a aula, deixa eu voltar aqui para a câmera, eu quero explicar como é que eu dividi a estrutura da aula. Primeiro, eu vou trazer para vocês o conceito. O conceito de peça técnica ele não está no edital, mas o entendimento da banca sobre isso veio em editais passados. Vou trazer o que ela trouxe de conceito. Eu vou trazer para você também como deve ser, como vem na prova, como é o enunciado, quais são as características que demonstram que é uma peça técnica ali, quais são os elementos que tem ali que você precisa saber. Vou mostrar como deve ser a estrutura da sua resposta. Vou trazer também questões passadas, inclusive da última prova do TCU, né, como é que ela veio, para vocês terem uma noção, ver na prática como foi cobrado no passado. E no final, eu vou abrir aqui uma folha de respostas para escrever junto com você, para que você veja como é essa estrutura aí. Beleza? Então, seguindo aqui, edital de auditor de controle de 2015. O que é que dizia lá no edital? Que peça por natureza técnica, entende-se a redação de um texto contendo instruções e análises técnicas sobre normas e achados de auditoria. Além disso, o edital de técnico trouxe o seguinte conceito, ó, redação de peça de natureza técnica, texto dissertativo argumentativo acerca de um tema técnico. Resumindo, em suma, o que é então, afinal, lendo esses conceitos, o que é uma peça técnica? Nada mais é do que o seu trabalho como servidor do tribunal. Quando você está lá trabalhando, vai vir uma denúncia, vai vir uma demanda externa, pode vir algum pedido do conselheiro do próprio tribunal, vai vir alguma auditoria de análise. E assim, quando você se debruça sobre determinado assunto, você precisa responder aquilo através de uma formalidade. Porque você não vai devolver aquele processo em um texto de Word normal, sem nenhum tipo de indicação. Você precisa de um cabeçalho, colocar o número do processo, você precisa dizer do que se trata, fazer um resumo, para que a pessoa que está recebendo uma peça ela se situe da situação, e a partir disso você vai fazer a análise técnica do fato que está posto ali para você. Beleza? Então, seguindo aqui, eu trouxe para vocês as etapas de uma peça técnica. O que é que você tem que saber de uma peça técnica? Que existe a instrução e que existe a análise técnica. O que é a instrução? A instrução é o que o auditor de controle faz quando ele levanta fatos e evidências relevantes para subsidiar a análise técnica. Você vai fazer isso na sua prova? Não. Por quê? Porque a questão vai trazer para vocês, né, os fatos e evidências que você vai precisar analisar. Você nem teria como fazer isso na prova, né? Porque isso a gente faz em campo, né? Quando há, por exemplo, uma auditoria, que ele vai lá olhar as evidências, né? Ele vai atrás dos achados, ele coleta a prova, né? A instrução é isso, coletar as provas e evidências para uma análise posterior. Então, depois que esses fatos são levantados e as evidências, é feita a análise técnica, onde aí sim vai entrar você na prova, onde você vai analisar os fatos e as evidências e ver se elas estão em conformidade com as normas. Então, qual é o seu trabalho? Fazer a subsunção do fato à norma. Você vai olhar o fato que está posto, pensar e raciocinar se aquilo condiz, está em conformidade com a norma, para concluir se aquilo é regular ou irregular. Esse é o seu papel principal. E como é que vem o enunciado da sua prova? Dito isso, como é que vai vir lá na sua prova? Então, vai vir uma situação hipotética, que é um estudo de caso, né? Ele vai dizer, por exemplo, que a empresa X estava participando de certa licitação e aconteceu e ele foi desclassificado de forma injusta. Então, ele vai lhe trazer uma história, né? E você já tem que começar a pensar o que daquela história
condiz com a norma e o que não condiz, beleza? Então, vai ter lá o estudo de caso, que é a instrução do processo posto. É história hipotética com os fatos e evidências levantados na fase de instrução processual. Após isso, tem o quê? O comando da questão. O que é o comando da questão? A banca ela vai dizer exatamente o que é que você precisa fazer. Ela vai chegar lá e vai dizer, redija um parecer analisando tais situações. E que situações são essas? Vai estar logo embaixo aqui, nos tópicos. Então, sua questão terá tópicos que vão indicar quais são os achados que devem ser analisados. Então, você identificou os achados, você vai analisar ele à luz da legislação e da norma para concluir se é regular ou irregular. E como é que funciona essa estrutura? Né? Beleza, já entendi, professor, já entendi que vai ter lá uma situação hipotética em que eu vou chegar... Deixa eu mudar essa câmera aqui, que eu acho que eu prefiro de cá, fica melhor. Então, o que é que vocês têm que ter em mente? Você já entendeu que o seu trabalho aqui é fazer uma análise dos fatos e evidências para saber se eles estão de acordo ou não com a norma, para concluir se há uma irregularidade ou se há uma regularidade da situação. Dito isso, você precisa agora, fez análise, você precisa colocar isso num papel. E para isso existe uma formalidade. Que estrutura é essa? E aqui eu já vou deixar vocês logo tranquilo, porque não existe nenhuma formalidade crua que você precise seguir à risca. Se você estivesse fazendo, por exemplo, uma prova lá do TCDF, ia precisar, porque o TCDF ele tem um manual e toda vez que você vai fazer uma prova do TCDF, ele exige que você siga o manual de pareceres dele e ele tem toda uma formalidade que vale um ponto ali para você conseguir gabaritar. O TCU não tem isso, beleza? Então, você precisa só entender a lógica do que precisa estar na sua prova, tá? Do que precisa estar num parecer técnico seu, num parecer de natureza técnica. Para quê? Para dar uma formalidade mínima. Então, o seu não precisa ser igual ao do seu concorrente, que se tiver uma estrutura básica entendível, os dois vão ganhar a pontuação máxima. Beleza? E como é essa estrutura, professor? Vamos ver como é essa estrutura. Vamos analisar ela. Vamos lá. A primeira parte do relatório, da sua peça técnica, é o relatório. O que é o relatório? O relatório é a introdução. Por que é necessário a introdução? Porque quem vai receber a sua peça, né, você vai encaminhar ela para alguém depois que você montar ela, ele não sabe do que se trata. Ele precisa saber o que é que está acontecendo ali. Ele precisa saber se é uma denúncia, se é uma representação, né, quem está denunciando quem, o que é que está acontecendo ali, o que você vai analisar o quê? Pronto. E aí você vai trazer o resumo de tudo que aconteceu no processo até ali. Só que isso você vai fazer de forma bem completa quando você estiver trabalhando. Aqui você está fazendo uma prova de concurso e que isso aí é uma mera formalidade. Você só tem 30 linhas para responder e você não pode usar a maior parte das linhas para resumir o que já está na situação hipotética. Você tem que ser sucinto. E é por isso que eu coloquei aqui, máximo 3 linhas. Você não pode passar disso. Beleza? Eu acho que, inclusive, você deveria usar só 2, tá? Não gasta tempo com isso, não, porque o que vai realmente te dar nota é a parte da fundamentação, que é o quê? É você fazer a sua análise técnica. E aí, como é que funciona esse relatório? Você tem que fazer um resumo dos acontecimentos para situar quem recebe a peça. Então, você vai começar com trata-se. Trata-se de denúncia formulada pela empresa X contra o gestor por supostas irregularidades num processo de pregão, número tal. E aí você segue, entende? Ou trata-se de uma tomada de contas especial, trata-se, enfim, você tem que trazer ali, isso vai estar na situação hipotética, você só tem que fazer um breve resumo para aquilo ali ser uma formalidade. É obrigatório o relatório? Nem sempre. Por quê? Porque muitas questões eles colocam lá, dispensa-se o relatório, dispensa-se introdução. Nesse caso, você pode partir direto ali para a fundamentação, que é a parte, que é a análise técnica, que é a mais relevante. Só que se a questão não disser nada, você vai fazer um relatório ali sucinto para que você consiga deixar toda a formalidade bacana. Beleza? Então, depois do relatório, vem o quê? Vem a fundamentação. A fundamentação é a análise dos dados, análise dos fatos e evidências à luz da norma e da legislação. Para quê? Ou seja, aqui você vai indicar quais são os achados que devem ser analisados, que vai estar na sua questão. Você vai fazer o que eu chamo de subsunção do fato à norma, analisar, fazer o cotejo
da situação e do fato, junto com a norma, para então concluir se aquela situação é regular ou se ela é irregular. Beleza? Terminou a fundamentação, você vai para o último tópico, que é o quê? A conclusão, o encaminhamento e o fechamento. Então, na conclusão, você vai fazer a síntese da análise para apontar ali de forma resumida o que foi regular e o que foi irregular. Você vai destacar os achados que você considerou pertinente. E aí você vai fazer os encaminhamentos. O que é encaminhamento? Você sugerir ao tribunal o que é que precisa ser feito para sanar aquelas irregularidades. E por que é sugestão esse encaminhamento? Porque você, como servidor, você não tem nenhum poder decisório. Só quem tem um poder decisório no Tribunal de Contas são os conselheiros, eles que vão deliberar. Beleza? Você vai sugerir ao tribunal que seja aplicada multa ao gestor, que haja ressarcimento, caso você tenha identificado algum dano ao erário. Você pode sugerir uma diligência para auditoria. Você vai sugerir, mas quem vai decidir é o tribunal. Terminou, você vai escrever lá no final o parecer e fazer o fechamento com data, local e assinatura. Beleza? Fez o fechamento, sua peça está pronta. Então vamos lá. Peraí que eu acho que ficou duplicado aqui. Então, dito isso, vamos ver como foi cobrado nas provas anteriores. Então, eu trouxe para vocês aqui a última prova de técnico do TCU. Vamos agora analisar na prática o que eu expliquei para vocês em termos de estrutura. O que é que começa numa peça técnica? A situação hipotética, que é o estudo de caso. Então, veja como ela veio. Ó. Por meio de portaria, determinado órgão sujeito à fiscalização do TCU concedeu a um ocupante de cargo em comissão em efetivo exercício suprimento de fundos destinados a cobrir despesas de aquisição de material de consumo de pequeno vulto. Esse servidor é a pessoa responsável pelo almoxarifado do referido órgão. Após a concessão do suprimento de fundos ao servidor, realizou-se empenho de despesa. O suprido, então, sacou os recursos diretamente de uma conta bancária destinada à movimentação de suprimento de fundos abertas pelo ordenador de despesa. O suprido não prestou contas da aplicação do recurso no prazo estabelecido pelo ordenador de despesas, tendo alegado como justificativa para não fazê-lo, que até a referida data o material não havia sido comprado. Então aqui você já tem que começar a raciocinar toda essa situação aqui à luz do que diz as normas, à luz do que diz a LRF, à luz do que diz a 4.320, à luz do que diz o direito financeiro, à luz do seu conhecimento sobre suprimento de fundos. Então você começa a concatenar essas ideias e aí você vai seguir para ver o que é que a questão quer. O que é que a questão quer? Que você redija. Aí vem o quê? Ó? Primeira parte, situação hipotética. Segunda parte, o enunciado. O que é que ela quer de você? Redija um parecer técnico, ele quer um parecer, tá vendo? Relativo à concessão de suprimento de fundos, referida na situação hipotética acima, apontando eventuais impropriedades observadas no caso em questão. Seu parecer deve contemplar necessariamente os seguintes elementos. Aí vem a última parte que eu falei, que são os tópicos. O que são os tópicos? São as situações aqui que ele quer que você analise. Então, ele quer que você analise os procedimentos relacionados ao suprimento de fundos e ele quer que você analise 4 elementos. O beneficiário da despesa coberta, o tipo de despesa coberta, a aplicação dos recursos recebidos pelo suprido e a prestação de contas recebidos pelo suprido. Cada um valendo 3,5 pontos. No final ele bota ali, ó, recomendação, que é a parte ali pós-conclusão, que é que você vai recomendar para o TCU, né, que concedeu o suprimento, com vista a sanar as possíveis irregularidades e evitar que elas voltem a ocorrer. E aí é o seguinte, quando você estiver fazendo a sua fundamentação, é muito importante que você separe os achados por parágrafo. Então, se você está vendo 4 achados aqui, você vai fazer 4 parágrafos, um para cada. E no mesmo parágrafo você vai colocar a situação que está em jogo, o que diz a norma, a sua conclusão, e aí a sua conclusão daquilo. Você faz o cotejo entre um e outro para concluir ali se é regular ou irregular. Fez isso no primeiro parágrafo da fundamentação, vai para o segundo, faz a mesma coisa, terceiro e quarto. Para quê? Para que a sua fundamentação tenha isso, um em cada parágrafo. Depois você vai para a conclusão para fazer essas recomendações aqui. Beleza? Vamos dar uma olhada em outro tipo de prova. Aliás, essa aqui é a questão, não é peça técnica. Essa aqui, peça técnica do TCE-RJ.
Veja que essa aqui está um pouquinho diferente, ó. Nessa aqui, a questão, ele fez questão de trazer tudo que ele queria como elemento. E você precisa se guiar, tá? Se a questão disser tudo que ela quer, você vai colocar tudo que ela está pedindo. Então veja, ó, situação hipotética. Avaliar a política contábil de ativos intangíveis, a equipe de auditoria se deparou com as seguintes situações, ou seja, aqui é a instrução, ó, foi instruído e aqui estão todos os fatos e evidências que foram levantados. Os gastos para a reinstalação do ativo intangível A foram incluídos em seu valor contábil, um software que é parte integrante de uma máquina, ferramenta que não funciona sem software específico, foi reconhecido como ativo intangível B, o ativo intangível C, adquirido por meio de uma transação sem contraprestação, foi inicialmente mensurado pelo valor justo. A amortização do ativo intangível D foi cessada no momento em que o ativo foi classificado como mantido para a venda, né? E aí ele vem. Com referência à situação hipotética descrita anteriormente, ou seja, aqui é o enunciado, elabore de forma fundamentada na qualidade de membro da equipe um parecer, ou seja, aqui ele mostra que ele quer um parecer, tá? Apresentando recomendações para que a política contábil dos ativos intangíveis seja adequadamente plantada nesta unidade jurisdicionada em conformidade com o MCASP. Aqui está seu enunciado, e aí vem, em seu parecer, apresente a seguinte estrutura. Veja que aqui ele falou na questão como é que ele quer a estrutura. Se a questão disser, aí você tem que seguir aqui bonitinho, até porque ele está dizendo aqui, né, quantos pontos ele vai dar. Então, ele quer que você coloque o título, ele quer que você coloque a introdução. Isso aqui é o relatório, ó. Aquele relatório que eu falei está aqui, ó. Introdução. Aí você vai fazer a parte da análise, que é a parte da fundamentação, das situações listadas dos 1 a 4. E aqui você vai separar, como eu falei, um parágrafo para falar de cada um deles, beleza? E na sequência vai vir as recomendações. Ó, crie informações a partir das seguintes perguntas sobre que recomendações devem ser dadas pela equipe de auditoria para que as situações encontradas estejam em conformidade. E aí ele vem, ó, quais das situações relacionadas estão adequadas, faça as recomendações no MCASP e quais ações devem ser tomadas para que todas as situações encontradas fiquem em conformidade. Aqui ela já deu a pesca do que é tudo. Ela poderia não colocar nada disso aqui, você tem que saber. Aqui em 2021, no TCRJ, ela fez isso aí. Beleza? E aí, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, uma folha da gente aqui dos apóstolos, porque eu vou escrever uma com vocês, só para vocês entenderem aí como deve ser essa estrutura. Beleza? Espera aí, deixa eu colocar aqui. Aqui, deixa eu dar uma ampliada na tela. Então, vai ter lá a sua folhinha, né, de resposta e você vai ter que escrever. Como é que você começa seu parecer? Então, a primeira coisa que você vai fazer, já que ele pediu um parecer, é escrever aqui na linha 1, parecer. Beleza? Escrever o parecer, número XX. Evita colocar números aqui, tá? Porque só se vier no enunciado, mas evite colocar se não tiver nenhuma indicação, porque isso pode configurar, digamos assim, identificação de prova. Se a banca considerar que você está se identificando de alguma forma, ela pode te eliminar. É o mesmo motivo que você não pode assinar seu nome lá na assinatura. Você não pode botar nenhum número aqui que gere dúvida. Se você colocar um número, com certeza você vai ser eliminado? Não, mas evite, porque você não sabe quem vai estar lá do outro lado e isso pode ser considerado. Beleza? Colocou parecer, você desce para a segunda linha. Você jamais irá pular linhas e deixar linhas em branco, tá? Toda vez que eu estiver falando aqui em pular linha, é pular para a linha de baixo. Jamais você vai pular duas linhas para deixar nada livre ali. Você precisa economizar linhas para conseguir escrever bem. Beleza? Então, colocou aqui parecer o número X, você vai vir aqui e colocar processo. Processo, número, YY. Por que isso? Porque no seu cabeçalho você tem que ter o número do processo. Você está fazendo um parecer referente a um processo, porque você vai receber um processo de instrução. Alguém vai autuar um processo lá, que vai instruir, vai passar por vários setores, cada setor vai fazer sua manifestação vai ter um número próprio, né? E aí você tem que fazer a referência do processo que ele está fazendo. Depois do processo, você vai fazer o quê? Ementa. Aqui na ementa,
você vai falar do que se trata. Por exemplo, se for um termo de se for uma tomada de contas, aí você vem aqui e bota tomada de contas. Tomada de contas. Você pode botar assunto também, tá? Eu gosto mais até de assunto. Deixa eu apagar aqui. Você pode botar ementa, pode botar assunto. Por que eu tô falando pode? Porque você não vai perder ponto se botar nenhum nem outro. Porque, na verdade, isso aqui é só um resumo de um cabeçalho. Um cabeçalho desse ele é bem completo, tá? Eu trabalho no TCM Bahia. Meu trabalho é fazer pareceres, né, dos mais diversas situações. E um cabeçalho, normalmente, você tem o número do processo, você tem o nome do gestor, você tem o nome do relator, você tem a entidade, né, se é o município tal, você tem o ano da irregularidade. Aqui é sucinto. Então, dentro de um cabeçalho, você pode ter uma emenda, você tem assunto, e aqui você tem que ser breve. Tá? Aqui é só para você mostrar que você sabe alguma coisa. Então você pode botar ementa para escrever alguma coisinha ali sobre, ou escrever o assunto ali, tomada de conta, ou então você bota aqui denúncia. Eu vou até apagar, vamos deixar em denúncia. Vamos botar aqui, ó, denúncia. Vamos supor que seja uma denúncia, né? Pronto. Beleza. Terminou isso aqui, você vai descer para fazer o relatório. Então eu vou botar aqui, ó, um relatório. O que é o relatório? Relatório é o que eu falei ali. Minha letra é feia, né? Mas espero que vocês estejam entendendo aí. O que é o relatório? É o resumo da situação. Então, o que é que você vai botar aqui, ó? Trata-se de denúncia apontando irregularidades no pregão número. Aí, tipo, aqui eu tô dando uma hipótese que tenha um pregão, número alguma coisa na situação hipotética, né? No pregão. E aí você botaria. Então você faz um breve resumo do que está lá na situação hipotética. E eu aconselho que você jamais passe de 3 linhas. Seu limite é aqui. Por quê? Você tem 30 linhas para fazer. Você ainda tem que fazer o fechamento lá no final. Então, das 30, eu quero que você gaste aí 7. Eu vou até apagar isso aqui, viu? Eu não quero que você escreva 7, não. Eu quero que o seu relatório tenha 2 linhas só. Beleza? Seu relatório tem que ter 2 linhas. Aí você termina, o que é que você vai fazer? Você vai chegar aqui e escrever assim, ó. É o relatório. Entendeu? Terminou o relatório, você vai escrever é o relatório, ponto. Aí você vem para o outro tópico. 2. Fundamentação. Aqui na fundamentação é que você vai fazer a análise, tá? Aí você vai botar quanto ao achado 1, verifica-se. Aí você vai colocar aqui a situação descrita na situação hipotética. Aí você vem, contudo, a lei, ou a norma, ou o MCASP, ou o que você estiver botando, botar a norma. A norma. Eita, peraí que eu vi besteira aqui. Peraí. Botar aqui. Contudo, uai. A norma diz X nos termos do artigo tal. Do artigo, sei lá, 18 LRF. Sendo assim, verifica-se que a situação está. Aí você vai falar ali que que a situação ela está contra a norma, de forma que você conclui pela irregularidade. Espera aí. Aqui. Aí você vai concluir aqui pela irregularidade. Pronto. Ou regularidade, se for uma situação regular, tá? Pronto. Viu isso do primeiro achado, você vai para o segundo achado. Quanto ao segundo achado, ao achado tal, a situação X. E aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o fato, trazer a norma, fazer um confronto entre elas e incluir pela regularidade ou irregularidade. Fez isso? Fiz aqui, digamos que eu fiz até aqui. Aí depois eu vou fazer aqui quanto ao terceiro achado. Ao terceiro achado. E aí você fala qual é.
Aí você vai fazer aqui também, ó, digamos que aqui eu gastei 4 linhas. Aí, vamos ao quarto achado. Quanto a situação Z. Aí você traz a situação, depois traz a norma. Espera aí que travou aqui. Aí você traz a norma, confronta a norma e conclui pela regularidade ou irregularidade. Terminou, você vai para a conclusão. Aí o que você faz? Abre um tópico aqui, ó. 3. Conclusão. Conclusão. Na conclusão, o que você vai fazer? Aqui a síntese das irregularidades que você achou. Irregularidades. Aqui você vai gastar, sei lá, 1 linha e meia. E depois você vai fazer os encaminhamentos. Vou puxar aqui até 1 linha e meia. E o que é encaminhamento? Diante disso, recomenda-se ao egrégio tribunal, a egrégia, né? A egrégia Corte de Contas, que, aí você fala, sei lá, que seja aplicado multa ao gestor, que condene a reparação, a ressarcimento por dano erário, que, enfim, você vai ver a situação ali, o que é que pode ser feito para sanar aquela situação ali, que seja anulada certa licitação, que o gestor seja divertido, enfim. Aí vocês vão usar a sua criatividade, claro, com coisas pertinentes. Terminou? Você vai escrever aqui, ó, Peraí que curto aqui. Eita, gente. Peraí que saiu aqui, viu? Por que saiu esse negócio aqui? Peraí que eu já volto. Cadê meu... Eu tava no PowerPoint, né? Vixe, ele fechou, foi? Pô, não diga isso não, cara. No meio da aula gravada aqui. Não é possível. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Peraí, segurem aí que eu vou atrás dos arquivos, viu? Peraí, download. Aqui, peça técnica. Vou abrir de novo. Vamos lá, cadê a apresentação? Beleza. Vamos para lá. Vamos lá para o último slide, né? Peraí que vai dar certo. Tenham fé. Aqui. Vou começar de baixo, tá? Peraí, deixa eu só... Escrita na tela. Deixa eu descer aqui. Pronto. A gente terminou mais ou menos aqui, né? A parte da conclusão. Eu vou botar aqui conclusão. 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 Aí aqui seria a síntese, né? Síntese das irregularidades. Síntese das irregularidades. Se escrever mais ou menos até aqui. Aí depois você vai fazer os encaminhamentos. O que é que deve ser feito ali, né? Ou para reparar o dano ou para punir o gestor. Terminou, o que é que você vai fazer? Você vai escrever assim, ó. Deixa eu apagar essa linha aqui. É o parecer. Certo? Lembre-se que lá no relatório, deixa eu voltar aqui só para vocês relembrarem essa estrutura aqui. Parecer número XX. Aí vou botar aqui processo, assunto. Depois do assunto, eu vou botar aqui um relatório. Aí vou falar o trata-se, para mostrar do que se trata. Aí eu vou escrever aqui, aqui não. Aí eu vou escrever aqui, o relatório. Aí eu vim aqui com 2, fundamentação. Aí aqui eu vou falar dos achados. Achado 1, achado 2,
achado 3 e achado 4. Aí vai falar, é o parecer, e aí você vai fazer o fechamento. Como é que você faz o fechamento? Você bota o aparecer, você vai botar local, data, assinatura. Aí você vai assinar. Peraí que ele tá numa posição ruim aqui para mim. Peraí. Você vai escrever aqui, ó. Apaguei tudo. Você ia escrever a assinatura ali, tá? Deixa eu voltar aqui para a câmera. E por que é importante que você assine, escreva a assinatura e não escreva seu nome? Porque se você escrever seu nome, você também vai ser eliminado, tá? É muito importante que você não crie nenhum tipo de identificação, e eu já vi gente sendo eliminado porque chega numa peça dessa, escreve o nome lá no lugar da assinatura. Isso é motivo de eliminação. Não coloque número de processo, a não ser que seja um número presente na situação hipotética, né? E não assine seu nome. Fez essa estrutura aí que vocês viram, sua peça tá linda, linda mesmo. Agora vou dar alguns bizus para você. O que é? Quando vocês estiverem fazendo, cuidado para não perder muito ponto, muita linha de forma, porque a forma vai valer pouco ponto, tá? Então, por exemplo, aquela parte que eu escrevo ali é o relatório, quando você termina o relatório e é o parecer lá no final, né? Em tese, você tem que usar uma linha inteira para fazer, né? Mas vou lhe dar uma dica: se você tiver muita coisa para escrever na sua peça, escreva do lado. Assim que você terminar seu texto, em vez de você pular para a linha de baixo e escrever, escreva ao lado, porque você vai estar mostrando para o examinador que você sabe e você não vai perder linha. Beleza? Ah, mas qual é o ideal? O ideal é ter ali daquele jeito, mas aqui você tem que ser estratégico. Você tem apenas 30 linhas e a gente precisa pensar, tá? O mesmo vale lá no fechamento. Às vezes você não vai ter muita condição vai faltar linha para você fazer o fechamento inteiro. Às vezes você chega lá e bota lá, ó, o local, data e assinatura, tudo na mesma linha, né? Para quê? Para que você consiga ali ajustar desse formato. Beleza? Então é isso. Eu quis trazer aqui para vocês as principais informações de como escrever uma peça técnica, o conceito. Mostrei, a gente vai treinar muito aí no nosso curso. Espero que tenham gostado. Tá? A gente já vai soltar aí essa semana a peça técnica para você escrever. Pode escrever, manda, que tudo que você estiver fazendo de errado, a gente vai dar o feedback aí em áudio, nas correções, para que você chegue lá no dia da prova, no dia 3 de agosto, e consiga gabaritar a sua prova e com certeza pegar essa vaga. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau.